Olá a todos, que Deus esteja nos abençoando mais uma vez. Hoje eu vou estar fazendo aqui uma reflexão sobre como nós podemos guardar, o nosso coração, ou seja, como nós podemos proteger as nossas emoções, visto que nós somos seres sociais. Então, nós vivemos em constante relacionamento no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente da igreja, na nossa vizinhança. E esses relacionamentos, eles geram constantemente, idas e vindas. Ou seja, há uma expectativa nos outros e há uma expectativa em nós mesmos em relação às pessoas. E como nós podemos, estar nos protegendo em relação à decepção, ao sentimento de injustiça, ao sentimento de uma expectativa que não foi satisfeita. E muitas vezes nós olhamos isso segundo a nossa ótica, mas temos que pensar que as pessoas com quem nos relacionamos também passam pela mesma situação e elas mesmas têm também uma expectativa a nosso respeito. Então a questão de relacionamentos e emoções é uma questão muito sensível, do ponto de vista humano. Mas nós temos que procurar estar nos fortalecendo, nós temos que procurar estar pautando de alguma forma um conhecimento, uma estabilidade em relação às nossas próprias emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são a nossa base. É baseado nas emoções que muitas vezes nós tomamos atitudes. Muitas vezes nós passamos por circunstâncias, na vida que precisam que nós estejamos firmes. E a palavra de Deus, ela é a base que traz muitos ensinamentos. Ela é uma base que traz muitas experiências, E nós temos que aprender com essas experiências. Conforme, disse uma vez Salomão, que tudo eu observei e na observação eu entendi e aprendi. E ali eu tirei uma lição. Nós temos que aprender a fazer isso. Ditado popular que se diz por aí que é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros. Então, nós precisamos, estar vendo as situações que esses homens e mulheres de Deus, essas pessoas passaram nas suas vidas, para que nós aprendamos, tiremos também dali uma lição. E isso se torna muito importante para nós. Outro texto de Provérbios, por exemplo, ele nos aconselha, ele diz, olha, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, nós já começamos por aí, entendendo da importância de nós darmos às nossas emoções uma atenção especial. Mesmo porque, muitas vezes, decisões são tomadas de acordo com as emoções que você tem nesse momento, ou seja, de uma influência que você sofreu. E muitas vezes nós nos arrependemos de decisões tomadas porque no momento em que elas foram tomadas, nós não estávamos nas condições ideais para ter tomado tal decisão. Então a experiência da palavra de Deus, ou seja, aquilo que as histórias que ela nos apresenta, nos serve, de um instrumento para balizar a nossa própria vida. Eu vou trazer aqui agora para nós estarmos refletindo, por exemplo, uma história que aconteceu com o rei Davi. E essa história se passou antes mesmo que ele assumisse o trono, enquanto ele ainda fugia do rei Saul. Nessa época, Saul era o rei que antecedeu a Davi, e Davi fugia de Saul, e nessa fuga, durante algum tempo, foram se juntando a ele alguns homens. Então ele forma ali um bando, um pequeno exército de cerca de 400 homens, e depois de cerca de 600 homens. E esse exército, esses homens chamados de homens de Davi, eles passam a fugir de Saul pelos desertos, passam a noite acampados, entram na floresta e passam assim algum tempo nessa circunstância. Numa dessas ocasiões, eles vão entrar num território que pertencia a um homem chamado Nabal, que era um homem de posses, um homem rico, e ali ele tinha os jovens, os pastores que apacentavam seu rebanho.
E essas pessoas elas estavam sujeitas a muitos perigos, né? Desde animais como o urso, o lobo, quanto também a ladrões. E nesse evento, nessa época, Davi e os seus homens, eles fazem a guarda, fazem a proteção, né, desses pastores, desses jovens. Acontece que, né, criou-se em Davi uma expectativa de que ele seria recompensado por isso. E essa expectativa, na verdade, ela não se concretizou. Porque quando Davi ele envia mensageiros a Nabal, né, pedindo algum retorno, algum agrado de que fosse dado assim de coração, ou seja, voluntariamente, o Nabal ele vai dar uma resposta áspera e vai dizer que simplesmente ele não tem nada a ver, não sabe de onde veio Davi, quem é Davi e não lhe deve coisa alguma. E Davi vai se sentir muito ofendido com essa resposta por ter passado vários dias ali e os dias que ele passou ele já supôs ser conhecido. Então, acontece que a partir daí Davi determina, pela sua ofensa, né, dar cabo, ou seja, destruir, matar todos aqueles homens. Nesse momento em que Davi ele já toma essa decisão, um dos jovens que tinha estado perto e presente e sabia de toda a situação, ele vai à esposa de Nabal, chamada Abigail, e conta toda a história a ela. E aí ela, sabendo do que estava para acontecer, de como Davi estava para proceder por causa da resposta, né? Porque Davi nessa época já era famoso e já tinha uns homens que o seguiam e um exército, então ela se apressa, pede para que eles ajuntem algumas iguarias, frutas, passas e prepara um presente para Davi. E ela encontra Davi no caminho e sabiamente ela, na sua humildade, ela pede que Davi a perdoe porque ela não sabia que aquilo estava acontecendo, qual tinha sido a resposta do seu marido, mas ela vai nesse momento fazer uma coisa muito importante para o próprio Davi. Ela vai dizer para ele o seguinte, que aquele homem, né, que é o seu marido, Nabal, a loucura estava com ele, mas que ele não faça no coração do Senhor impressão, não que ele não venha deixar uma impressão no seu coração. Então ela vai dizer o que para Davi? Porque todos sabem que você é o escolhido de Deus, que Deus te colocou por príncipe e que você guerreia as guerras do Senhor. Que esse Nabal não deixe uma impressão no seu coração para que quando o Senhor cumprir as promessas das quais ele fez a ti, isso não seja por pesar no seu coração o sangue que sem causa você derramou. Então Davi, ele aceita as palavras dessa mulher e ele mesmo vai agradecer a Deus, entendendo que ali Deus havia dado um livramento a ele. Então ele reconhece, né, como ele diz a Deus que o Senhor o impediu que o seu próprio braço lhe salvasse. Então Davi, nesse momento, ele recebe uma lição que vai servir para toda a sua vida, que vai ser muito importante para eventos futuros da sua vida. Ele ouviu uma mulher e nessa hora ele vai agradecer a Deus, vendo ali uma intervenção de Deus. E acontece que os anos vão passar e a palavra de Deus ela vai se cumprir na vida de Davi. Quando Davi, depois de já muitos anos reinando e já tendo constituído sua casa, sua família, nós agora vamos para um evento diferente. Davi agora ele enfrenta uma rebelião, a rebelião de Absalão, seu próprio filho. E acaba para evitar um confronto dentro da cidade, Davi resolve fugir e deixar que Absalão ele ocupe a cidade. Nessa fuga, o que acontece? Um homem, né, da tribo de Saul, ou seja, do clã de Saul, da tribo de Benjamim, que foi o rei antes de Davi, começa a acusar Davi pela morte de Saul e começa a amaldiçoar a Davi. A Bíblia já nos relata isso, que Saul foi rejeitado por Deus por conta dos seus atos e pela sua desobediência. Davi não foi o culpado da morte de Saul. Mas ele aceita aquelas ofensas e aquele homem começa a lhe atirar pedras. E Davi ele estava andando com seus capitães ao redor dele.
né? E os capitães, um dos capitães chamado Abissai, ele fala, olha, quem é esse cão para amaldiçoar o rei? Deixa que eu passe para o outro lado e lhe arranque a cabeça. Mas Davi vai fazer o quê? Davi vai dar uma repreensão em Abissai, vai dizer, que tenho eu contigo, Abissai? Porque deixai-o amaldiçoar. Deus o colocou ali para amaldiçoar. Então deixai-o em paz. Deixe que ele amaldiçoe. Então Davi ali, ele agora abre mão da própria lei que dizia que o rei não podia ser amaldiçoado e que seria digno de morte o homem que fizesse isso. E prossegue no seu caminho. Ele entende que ele tem uma promessa de Deus na sua vida porque ele já sai de Jerusalém já dizendo para Deus que se o Senhor tiver prazer em mim, o Senhor me fará retornar. Então Davi, ele agora está com seu coração protegido. Assim como ele aprendeu lá atrás com Abigail, agora o seu coração está blindado. O Senhor é o escudo do seu coração. Ele não guarda aquela palavra. E nem ao menos ele quer se vingar daquele ali que é um homem sozinho, que ele poderia ali, né, estar querendo se vingar nele por estar desarmado, por estar sozinho. Não, mas ele abre mão e prossegue no seu caminho. E então nós vemos que Davi ele realmente aprendeu uma grande lição com Deus. Ele aprendeu a guardar o seu coração, guardar suas emoções, para que não faça ali uma impressão, para que ele não venha tomar atitudes impensadas e que esse ato futuro não venha pesar contra ele aos olhos de Deus. Essa história é muito interessante. Depois nós vamos conhecer pelo final da história que o próprio Simei, que é esse homem que estava amaldiçoando Davi, ele vem quando Davi, né, a guerra acaba e Davi é reconduzido, né, ao trono. Ele é o primeiro, né, está entre os primeiros que vem ali trazer o rei de volta. E ele vai pessoalmente pedir perdão a Davi, pedir que Davi não conserve no coração aquele ato dele. E o rei vai perdoá-lo. Então nós entendemos ali muitas coisas importantes para nós. Uma delas é como Deus guardou o coração de Davi. A segunda é a misericórdia que Davi teve. E sabemos que isso quanto agrada a Deus. E terceiro, nós sabemos que isso representa a nossa própria história, representa a nossa própria vida, de acordo com, né, a palavra de Deus. Porque aquele que perdoa, como diz, né, o apóstolo Tiago, vai também receber misericórdia, que aquele que faz misericórdia e juízo também vai ser com misericórdia sobre ele. Então essa grande lição que Davi deixou para nós, que nós estejamos aprendendo, né, a guardar o nosso coração, guardar as nossas emoções, através da fé que nós temos em Deus, através das promessas que Deus ele tem para nós, porque nós sabemos que embora, né, muitos possam ser incrédulos, isso nunca vai anular a fidelidade de Deus. Que Deus possa estar abençoando a todos e que nós possamos estar aprendendo, né, com a palavra de Deus. O texto que contém a história de Abigail com Davi é 1 Samuel no capítulo 25 e 2 Samuel capítulo 16 é quando Simei, né, a partir do versículo 5, é quando Simei ele vai ao encontro de Davi e começa a amaldiçoar a Davi. E no terceiro item, lá no capítulo 19, né, no versículo 16, é quando Davi já foi reconstituído rei e Simei vai para pedir perdão a Davi. Que esse entendimento, né, que esse conhecimento ele possa servir de escudo para os nossos corações, para as nossas emoções, e que nós possamos também estar tomando posse do Senhor como nosso escudo. Que Deus possa estar abençoando a todos. Amém.